Meus irmãos, é com muita paz que eu vos saúdo nessa noite. Glória a Deus por esta riquíssima oportunidade que Deus assim nos concede para retornarmos uma vez mais nesta casa, para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Ontem à noite tivemos uma festa ali no Alto Alegre, maravilhosa, do conjunto El Shaddai, onde Deus se fez presente de uma forma surreal. Quem estava lá sabe muito bem do que eu estou falando. O nosso Deus que operou ontem à noite no Alto Alegre, Ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a vossa Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Enquanto os irmãos assim procuram, nós externamos a Deus a nossa gratidão pela vida do pastor José Galdino. Deus seja louvado pela vida do pastor Galdino, também toda a sua família, toda a sua casa. Glória a Deus, o seu genro, presbítero evangelista Ronaldo, presbítero Ronaldo. Deus abençoe também toda a sua casa. Enfim, se eu for aqui citar nomes, a hora vai embora, mas Deus seja louvado pela vida dos irmãos, também pela vida do cantor Renan, que assim nos acompanha para estarmos aqui. Atos capítulo de número 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Tratando-se culto de missões, eu quero trazer uma palavra nessa noite, em Atos capítulo de número 3. Quem achou, me faça sabedor, dizendo, eu achei. Vamos ler o verso de número 1, que nos diz assim, as Sagradas Escrituras. Pedro e João subia juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo de número 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Verso de número 6. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos foram firmados. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E você diz amém por isso. Glória a Jesus. Nós estamos aqui diante de uma narrativa bíblica que é muito conhecido entre nós outros. Eu tenho certeza que todos que aqui estão conhecem muito bem esse texto a qual acabamos de fazer uso, onde fala a respeito de 3 personagens, a saber, Pedro, João e o paralítico. Pedro, João e o paralítico. Esse texto nos atrai a atenção por umas coisas que muitas das vezes a gente permite que venha passar desapercebido. É interessante que o escritor ao Atos, ele vai fazer questão em dizer ou citar o nome de 2 discípulos de Jesus, a saber, Pedro e João. O que me atraiu a atenção dentro dessa história é o personagem chamado Pedro. Porque quando a gente vai buscar um pouco sobre a biografia de Pedro, Pedro era um homem que, a ótica humana, ninguém dava nada por ele. Escute isso aqui. Pedro, pela ótica humana, ninguém dava nada por ele.
Mas o escritor ao evangelista, ao evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 4, vai narrar uma história que Jesus, após nascer, crescer e iniciar o seu ministério, cerca de aproximadamente 30 anos de idade. Jesus está andando pelas regiões da Galileia, pelas regiões de Jerusalém, e está operando, está obrando, está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Milagre esses que atraía a atenção de multidões. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Aonde Jesus parava e tivesse alguém necessitando de um milagre, Jesus fazia um milagre. O milagre era acontecido e em seguida o anúncio era espalhado por toda a cidade. Jesus, quando inicia o seu ministério, grande multidão ao seguia. O capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus está andando às margens do mar da Galileia, quando de repente ele percebe uma embarcação que está se aproximando às areias daquele mar. E naquela embarcação está um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Jesus olha para aqueles rapazes, para aqueles varões que estão se aproximando às margens do mar, e em seguida ele lhe faz um convite, ou por que não dizer, chama, os convoca, os separa para uma grande chamada. A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para aqueles homens, ele diz: homens, segue-me, porque a partir de hoje eu lhe farei pescadores de homens. É interessante isso aqui, porque Pedro, ele não vai questionar Jesus quanto ele ia ganhar, quanto Jesus ia lhe pagar. Por quê? Porque ele ia abrir mão da embarcação, ele ia abrir mão da pescaria, ele ia abrir mão da sua profissão, ele ia abrir mão do seu arpão, ele ia abrir mão da sua rede, ele ia abrir mão do seu anzol. Para quê? Para seguir Jesus. A Bíblia vai dizer de uma forma muito categórica que quando Jesus chama Pedro, ele larga mão de tudo e segue Jesus. Por quê? Pelo simples fato de Pedro conhecer quem era que estava lhe chamando. Pedro sabia que Jesus lhe chamando, ele tinha muito para oferecer, do que barco, do que arpão, do que rede, oh glória. Isso aqui me atraiu a atenção. Por quê? Porque quando Jesus, ele decide chamar, convocar, separar alguém, ele tem muito mais além para oferecer do que aquilo que a gente tem no bolso, do que aquilo que a gente tem em casa, ou até mesmo do que aquilo que a gente tem conquistado ao longo da vida. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele larga a mão de tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus tinha muito mais para lhe oferecer. Esse texto nos atrai a atenção, porque Pedro, ele era um homem que era acostumado a resolver as suas coisas com a sua força braçal. Pedro não era lá aquele homem eloquente que falava bem, que se pronunciava bem, que fazia as boas colocações de palavras ou verbalizava um vocábulo que pudesse atrair a atenção do povo. Pedro não tinha nada disso. Pedro, ele era um homem que precisava muito de aprender com Jesus para dar continuidade à obra que o próprio Cristo tinha para realizar na sua vida. Mas isso me atraiu a atenção, porque a Bíblia, ela é muito taxativa em dizer que Deus, ele sempre gosta de contrariar a mente humana. Por que, Anderson? Pelo simples fato, o homem só dá a oportunidade a alguém se aquele alguém tiver capacidade. Mas pela ótica de Cristo é totalmente ao contrário. A Bíblia vai dizer que ele pega o incapaz para capacitar. Pela ótica humana, ele só chama quem é grande, que já tem status. Mas pela ótica de Deus, ele pega o pequeno para confundir os grandes. É por isso que eu glorifico a Deus nessa noite, porque nós estamos aqui reunidos nessa igreja, porque Deus, ele sempre contraria a mente do ser humano e escolheu você, escolheu a mim. Prova disso é que a gente está aqui nessa noite. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus, ele sempre contraria a mente humana.
Se o homem pensa assim, Deus, ninguém pode se igualar os pensamentos de Deus. Deus, ele é tão benigno que ele investe até mesmo em projeto falido. Quando o projeto está falido, quando alguém já não dá nada, quando alguém olha e diz, não vale nada, não presta para nada, é um imprestável, joga fora, não deixa nem aqui ficar perto de nós. Aí Deus, ele gosta de contrariar. Ele investe em um projeto falido, dá um banho de misericórdia, enche com graça, coloca uma Bíblia na mão, dá um paletó, uma gravata, aí ele sai pregando o Evangelho de Cristo, mesmo falando para o que, para o modo, para acolá, mas Deus usa, a alma se converte e é despovoado o inferno e povoado o céu. Assim eram as características de Pedro. Era um homem que resolvia as coisas com a sua força braçal. Mas não sei se aqui pode, mas por favor, repita assim comigo. Mas mesmo assim, pode ser melhor, vamos lá? Mas mesmo assim, Deus a escolheu. Sabe o que é que eu acho lindo? É que quando Deus decide escolher alguém para fazer a sua obra, ele não depende de opinião de homens. Vou repetir isso aqui. Quando Deus decide escolher, separar, ungir, levantar alguém, ele não depende da opinião de homens. Porque se fosse assim, talvez eu não estaria aqui. Porque se fosse assim, talvez os obreiros que estão na minha retaguarda, nenhum estava aqui. Mas Deus, ele é lindo demais, que quando ele decide escolher alguém, ele não precisa de opinião de seu ninguém. O homem pode até dizer que não presta, que não vale de nada, mas Deus mesmo assim escolhe, porque tem um projeto, uma obra, aí ele levanta, contraria a mente humana e coloca a gente aqui. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória, sabe por quê? Porque se você está aí, nesse banco, sentadinho, olhando para mim, bonitinho, cheirosinho, sabe por quê? Não é porque você é estrategista, não é porque você sabe se desviar do mal, não. Você estar aqui nessa noite é porque o próprio Deus te escolheu. Você pode levantar a mão para celebrar a Deus por isso? Você estar aqui nessa noite é porque o próprio Deus nos escolheu. O salmista Davi, ele disse, ei, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cânticos, sabeis que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É por isso que eu dou glória, é por isso que eu dou aleluia, porque foi ele que me escolheu. Vamos lá. Pedro é escolhido por Deus, separado para uma tamanha obra. Ele largou mão de tudo que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Mas escute isso aqui, capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A Bíblia diz que Jesus está indo na casa de Pedro. E quando chega na casa de Pedro, ele encontra a sua sogra enferma, a saber, ardendo em febre. Não tinha naquela época a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente pode verificar a temperatura da febre. Mas alguns historiadores vão dizer que aquela mulher estava com uma febre tão terrível que ele estava chegando a ponto de delirar. Mas talvez ela não sabia, mesmo doente, mesmo ardendo em febre, ela não sabia que Jesus estava indo na sua casa. Eu não sei se tu vai acreditar, mas eu posso aqui profetizar para a tua vida nessa noite de olho aberto e sem falar em mistério. Jesus conhece tudo o que está passando na tua casa. E eu quero te dizer algo da boca de Deus nessa noite. Quando as coisas parecer que não vai dar certo, Jesus vai fazer uma visita na tua casa. Não, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui para crente. Ô glória, levante a mão se tu acredita em
Eu estou fazendo visita na tua casa. Quem acredita nisso, joga a mão, adora, faz alguma coisa aí. Ô glória, não sei se aqui pode, mas olhe para o seu irmão carinhosamente. Eu sei que todo mundo aqui é crente, não tem ninguém intrigado. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo é crente, não tem ninguém intrigado aqui, eu sei disso. Vamos lá, diga: meu irmão, Jesus vai fazer uma visita na tua casa. Não, fale mais uma vez, diga: Jesus vai fazer uma visita na tua casa. E se por um acaso a enfermidade está se alojando lá, essa enfermidade vai bater em retirada. Levante a mão que isso é profecia. Receba isso em nome de Jesus. Se por um acaso alguma enfermidade tenha estado se alojado na tua casa, Jesus decidiu nessa noite fazer uma visita lá. E essa enfermidade vai bater em retirada. Ô glória, eu já estou sentindo ele aqui, viu? É calavassuribicandaraias. Enquanto Pedro estava perto de Jesus, Jesus estava decidindo fazer milagre na casa de Pedro. Ai, Jesus estava junto de Pedro, Pedro junto de Jesus. E enquanto isso, dentro de uma visão cristocêntrica, Jesus já estava decidindo fazer milagre na casa de Pedro. Eu vou simplificar para tu dar um glória gostoso. Aquele que está guardado aí, engasgado nessa garganta, eu vou simplificar aqui. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando tu estás aqui, perto de Jesus, na casa de Jesus, na casa de oração, Jesus está dizendo: eu estou fazendo um milagre na tua casa. Levante a mão para receber isso em nome de Jesus, porque Ele está dizendo aqui: ei, enquanto tu estás aqui dando glória, aleluia, exaltando a Deus, magnificando a Deus, reverenciando a Ele, Ele está dizendo: eu estou indo na tua casa fazer milagre. Decalabaravacia. Ô glória, vamos lá, me ajude a pregar. Diga assim: irmão, enquanto tu estás aqui. Não, vai lá, vai lá. Diga: meu irmão, enquanto tu estás aqui, Jesus está fazendo milagre na tua casa. Não, não, não. Jesus está fazendo um milagre na casa de crente aqui nessa noite. O segredo é estar perto de Jesus. Porque quando a gente está perto de Jesus, Jesus faz milagre mesmo de longe. Quando a gente está perto de Jesus, Ele faz milagre mesmo de longe. Pode estar aonde for. O nosso Deus é onipresente, está aqui e está lá fazendo milagres. Vamos lá. Jesus decide fazer uma visita na casa de Pedro. Pela ótica, dizia: rapaz, como é que pode? Pedro, esse homem bruto, não tem nada de sabedoria, não sabe se expressar bem, e Jesus está indo na sua casa. Vai questionar com Jesus aquilo que ele tem de fazer. Jesus está indo na casa de Pedro. Ao chegar, encontra a sua sogra com febre. Jesus expulsa aquela enfermidade da sogra de Pedro. E imediatamente, eu disse imediatamente, a sogra de Pedro foi curada. Isso aqui é muito sério. Jesus passou na casa e fez milagre imediato. Ele não passou e deixou para fazer o milagre da semana que vem. Ele passou e fez. Porque quando Jesus decide passar na casa de alguém, o milagre é garantido. Não, eu vou repetir por causa do aleluia do irmão lá atrás. Quando Jesus decide passar pela casa de alguém, o milagre é certo, o milagre é certo. Não, eu vou repetir até tu entender da glória. O milagre é certo, rapaz. Moça, o milagre é certo. Senhora, o milagre é certo. Mocidade, o milagre é certo. Quando Jesus decide, o milagre é.
Vamos lá. Jesus decide fazer um milagre. E Jesus está querendo ensinar a Pedro a forma que ele deveria fazer após a ascensão de Jesus. É interessante. Capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Pedro vai ter uma experiência com Jesus que nenhum discípulo se atreveu em fazer. Nenhum eloquente, nenhum que se vestia bonito, nenhum que falava bonito, nenhum que tinha oratória bonita se atreveu em fazer. Ele está de costume fazendo o seu trabalho, pescando. E naquela embarcação, a Bíblia vai dizer que começa a se levantar um grande vento. A tempestade começa a se alvoroçar de uma forma terrível que os discípulos começaram a ficar com medo. Aí de repente eles veem de longe alguém que está caminhando por cima das águas. E eles ficam se interrogando e dizendo: quem é esse? É um fantasma? É uma assombração? Aí Jesus brada e diz assim: não temais, porque quem vocês estão vendo sou eu próprio. Aí Pedro se levanta: Jesus, mestre, se o Senhor de fato é, deixa-me ir contigo. Versículo de número 29, Jesus vai dizer: Pedro, vem. Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas. Não entendi, foi nada. Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas. Jesus não chamou a Pedro, escuta isso aqui. Jesus não chamou a Pedro pelo simples fato da curiosidade de Pedro, não. Jesus chamou a Pedro, sabe por quê? Porque Jesus queria que Pedro tivesse uma experiência surreal com o próprio Jesus. Foi necessário ele sair de dentro do barco aonde estavam todos os discípulos para ter experiência com Jesus. Quem é chamado de Deus e escolhido dele, muitas das vezes é preciso sair de dentro do barco aonde tem um grupo e ter experiências a sós com Jesus. E eu vou ser boca de Deus aqui nessa noite. Nem se preocupe quando o telefone parar de tocar daquela tua amiguinha. Nem se preocupe quando você procurar os seus amiguinhos e não achar nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus vai te tirar do meio dessa roda para você ter experiência direta com Jesus. Quem quer ter experiência, levante a mão para me conhecer. Quando o telefone parar de tocar, não se preocupe, é Jesus tirando, para você ter experiência com eles. Porque quem é chamado de Deus precisa ter experiência. Aqui o pastor Galdino, que sabe muito bem o que eu estou falando. Ah, quantas experiências que ele já passou para estar aqui nessa noite. E quem é chamado de Deus, é necessário passar por experiências. Fale isso para o seu irmão, diga isso para ele, diga: irmão, pelas caridades, vamos lá, diga: meu irmão, Jesus vai fazer você passar por experiências. Você e Jesus e você. Vamos lá. Já é 9 horas. Capítulo de número 16. Pedro, o que falava para o que, para o modo, para colar. Alguém está perguntando: ei, quem é esse Jesus que está fazendo milagre por aí? É ele o Messias? É ele Elias? É ele Moisés? Quem é ele? É profeta? Aí Jesus chega perto dos discípulos e diz: vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma o microfone, a tribuna,
toma a palavra e diz: Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, enviado para nós. Olha o que Jesus vai dizer: Simão, Simão, falaste bem, porque quem te revelou não foi o sangue, não foi a carne, não foi o osso. Foi quem? Foi o Espírito de Deus. E eu tenho uma coisa para te entregar. Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu não, não foi? Vou repetir aqui. Depois de Pedro ter passado experiência com Jesus, Jesus tem promessa para Pedro. Pregador, não estou entendendo, vou te dizer. Para depois você ter promessa, você tem preciso passar por experiências. Depois da experiência, aí tem promessa para você. Quem entendeu, diga amém. Depois dele passar a experiência, aí Jesus disse: você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Jesus estava dizendo: eu vou levantar você como pastor presidente de uma igreja, e é você que vai cuidar do meu povo. Depois de ter experiência, além de ter promessa, tem chamada. Tem muito bobão por aí, achando que tem chamada sem passar experiência. Tem muito camarada besta por aí, permita-me a palavra, que acha porque sabe da hermenêutica, da homilética, ou porque sabe da exegese, acha que já tem chamada e vocação. Antes de ter chamada e vocação, você tem que passar experiência por Deus. Mas eu quero ser boca de Deus para essa igreja. Deus levantará uma igreja militante, uma igreja missionária, que irá passar por experiências para ter chamada e vocação, para fazer a obra de Deus na cidade de Sumé. Quem acredita, levante a mão para receber isso em nome. Vamos lá. Pedro vai aprendendo com Jesus. Vou finalizar. E caminho para o fim, fechei a Bíblia já. Eu gosto de ser obediente, deixar a porta aberta para voltar de novo. Escuta isso aqui. Pedro começa a aprender com Jesus. Para a gente abreviar, Jesus está falando com os seus discípulos da sua ascensão ao céu. Ele está dizendo: o meu tempo já é chegado, a minha hora já está próxima, e eu não vou mais ficar aqui com vocês. João capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração e dizendo: Senhor, enquanto eu estava com eles aqui, eu cuidava, eu ajudava, eu protegia, eu ensinava. Mas eu quero te pedir, eu não quero te pedir que o Senhor venha tirar eles do mundo, mas que eles venham permanecer aqui. Mas eu quero te pedir uma coisa: que o Senhor venha cuidar deles. Jesus, ele é tão bom que ele sempre cuida de nós. Eu não quero que o Senhor tire ele do mundo, mas deixa ele aqui. Mas enquanto eles estiverem aqui, cuide deles. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo de número 22. Jesus vai dizer: eu quero te pedir outra coisa, Pai. Que a glória que foi me dada, a glória que eu recebi, eu quero dividir com os meus, para que todos eles sejam um, como eu e o Senhor é um. A intenção de Jesus dividir a sua glória com o seu povo foi para ter unidade. Para uma igreja ser uma igreja missionária, é necessário ter unidade. Quando eu falo de unidade, eu falo do mesmo pensamento, mesma intenção, mesmo propósito. Se isso não tiver, a igreja jamais será uma igreja missionária. Jesus dividiu a sua glória para ele ser um, como assim Jesus e Deus é um. Mas o capítulo de número 22, do versículo de número 31 de Lucas,
Olha o que Jesus, conversando uma conversa particular com Pedro, ele vai dizer: Simão, venha cá, chegue perto de mim, que eu tenho uma revelação para te dizer. Aí a revelação de Jesus para Simão ou para Pedro era: Simão, sabe o que foi que Satanás pediu para fazer com a tua vida? Satanás pediu para cirandar com a tua vida. Sabe o que é cirandar? Quem trabalha em construção sabe o que eu vou dizer. Quando você vai fazer o embolso de uma casa ou de um prédio, é necessário você peneirar a areia ou o maçame. E o gesto de cirandar é aquele gesto de você jogar a peneira de lá para cá, de cá para lá, e isso e mais isso. Era isso que Satanás, que o diabo, o acusador, queria fazer com a vida de Pedro. Mas aquele escurubiru do inferno, ele foi pedir à pessoa errada. Sabe por quê? Porque talvez se Satanás tivesse pedido a Levi, a saber Mateus, para cirandar com a vida de Pedro, certamente Levi ou Mateus ia deixar. Por quê? Porque era imprestável. Se Satanás tivesse pedido a Barnabé ou alguns dos discípulos de Jesus para cirandar com a vida de Pedro, certamente todos iam aceitar de boa. Mas ele foi pedir, sabe a quem? A Jesus. Foi pedir a pessoa errada, sabe por quê? Porque Jesus era quem mais amava a Pedro. E quem ama protege, quem ama livra. Satanás deixa eu fazer uma cirandinha com a vida dele. Aí o versículo de número 32, Jesus vai dizer: sabe por que ele não cirandou? Porque eu roguei ao Pai pela tua vida e te protegi, porque tu é escolhido meu. Tem crente vivo ainda aí? Isso. Sabe por que o diabo não acabou com a tua vida até agora? Porque o teu Pai celestial, a saber Deus, não permitiu. Sabe por que o diabo não te deu uma rasteira para te deixar jogado na lama, no chão, arrasado? Sabe por quê? Porque Jesus rogou a Deus por nós. Prova disso é que você está aqui com saúde, bonita, cheirosa, dando glória, podendo levantar a mão, andar, respirar, cantar, gritar. Prova disso. Fica de pé que eu vou finalizar. Ele é grande. Glória, oh glória. Jesus, falando sobre a sua ascensão, ele fez uma promessa aos discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa foi feita para 500 pessoas. 500 pessoas ouviram a promessa, mas apenas 120 esperaram o cumprimento da promessa. E no meio dessas 120 pessoas que esperou a promessa cumprir, sabe quem era que estava no meio? Pedro. Quando o povo estava naquele alvoroço, falando em mistério, pulando, marchando, alguém chegou e disse: estão tudo embriagados. Aí Pedro toma a palavra e diz assim: ei, não tem ninguém aqui embriagado. Todos nós estamos aqui cheios de Deus. E isso que você está vendo aí é a manifestação da glória de Deus. Pedro, com a vida mudada, transformada, cheio do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro em praça pública, 3.000 almas se converte a Jesus. A segunda pregação de Pedro em praça pública, cerca de aproximadamente 5.000 almas se converte a Jesus. Mas teve algumas fases. Primeiro, o chamado. Segundo, experiência. Depois, promessa. Depois, cargo. E depois, ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 3 que fizemos uso, Pedro estava indo orar. O rapaz pediu esmola, aí Pedro disse: olha para nós, a gente não tem nada, a gente não tem prata, não tem ouro, não tem absolutamente nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e
Pedro estava dizendo: o que eu recebi lá em Atos capítulo 2, eu posso dividir com você. A manifestação do Espírito Santo foi que levantou aquele paralítico. Tem alguém aqui do nosso lado esquerdo que ainda não é crente? Levante a mão assim para a gente conhecer. Do meu lado esquerdo, tem alguém que não é crente, que ainda não professa fé ou está afastado? Tem alguém? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Diga amém. Isso. Do meu lado direito tem alguém que não é crente? Do meu lado direito tem alguém que não é crente? Levante uma das suas mãozinhas assim, faça um sinal para a gente tornar conhecido. Não tem ninguém? Todo mundo é crente? Todo mundo é crente? Isso. Crente é barulhento, irmão. Pense coisa que crente faz. Duas coisas boas. Sabe o que é? Fazer zoada e comer. É o que crente faz. Posso fazer oração? Quem quer ser cheio de Deus? Quem quer ser cheio de Deus? Escuta isso aqui. Ninguém na obra do Senhor é descartável. Ninguém na obra do Senhor é descartável. Usou uma vez, jogou fora porque não presta mais. Com Jesus não é assim. Alguém diz assim: eu não sei evangelizar, não sei pregar, eu não sei nem ler. Mas se você pode bater palma, você pode ser um missionário. Sabia disso? O irmão chegou a mim e disse: Anderson, eu não sei pregar, não sei evangelizar, não sei nem tão pouco ler. Eu disse: você sabe bater palma? Ele disse: sei. Eu disse: pronto, a gente vai na casa, você bate palma e eu prego. Tá bom, pronto. A gente faz a obra de todo jeito. Não tem desculpa para nada. O que interessa é querer e ser cheio. Feche teus olhos, curve a sua cabeça. Aí é onde você está mesmo. Espírito de Deus, eu quero te apresentar esse povo que aqui está. O Senhor conhece a limitação de cada um que chegou aqui nessa casa. O Senhor também conhece o desejo de todos que aqui estão. Pedro não tinha eloquência, Pedro não tinha conhecimento, Pedro não era um homem dotado de conhecimento, mas ele tinha desejo, ele tinha vontade de aprender em tuas palavras. E talvez eu estou falando aqui para alguém nessa noite, que está se colocando na posição de Pedro. Talvez esteja dizendo: eu não sei fazer nada, não sei pregar, não sei cantar, não sei evangelizar, eu não sei nem tão pouco ler. Mas a tua palavra ela é fiel e verdadeira. O Senhor pode levantar uma grande geração de pregadores, pregadoras, cantores, missionárias, pastores, diáconos, presbíteros, dirigentes de ciclo de oração, porque quando o Senhor decide escolher, o Senhor não depende de opinião de seu ninguém. E eu quero te pedir em minha oração nessa noite, pela igreja de Sumer, que dentro dessa igreja o Senhor levante uma grande milícia de homens, mulheres, jovens, crianças e senhoras e senhores, para despovoar o inferno dentro dessa cidade. Que nos quatro cantos dessa cidade o teu nome possa ser pronunciado pela igreja que aqui está sendo representada. Assim como Pedro o Senhor levantou, assim como Pedro o Senhor chamou para perto, assim como Pedro o Senhor ungiu com o teu Espírito para fazer a tua obra. Deus, eu quero te apresentar a vida de todos que aqui estão. O Senhor conhece a vontade, o Senhor conhece o desejo. E o Senhor pode capacitar quem não é capacitado. O Senhor pode levantar quem não tem força para se levantar. Deus, faça a tua obra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. E quem concorda comigo, joga a mão para o céu.